alterando a quantidade Fala, desse galera, gás tudo bem com nela. vocês? E Quem se eu fala é o professor aumento a Gustavo. quantidade Nós desse estamos gás, aqui para mais uma aula de obviamente que eu vou química, formar hoje mais no ácido na módulo água. 22, Se eu e falar formo um mais pouquinho sobre ácido os na óxidos, água, perdão, esse ácido óxidos. vai ser transformado, vai Como vocês elevar, podem ver na imagem, os óxidos, vai né, que a gente já aprendeu e o aumentar próprio a nome já fala, acidez da são água, aquelas fazendo com substâncias que o que pH dela contêm o átomo de diminua, oxigênio. né? E elas podem Portanto, classificar, como a a gente pode ver no poluição canto superior direito, atmosférica é a elas podem grande ser responsável classificadas em pela óxidos ácidos intensificação básicos e tem da aqueles chuva óxidos que ácida, não são nenhum nem porque outro, assim e ela que a gente torna a chama água de muito óxido mais ácida do que ela deveria neutro, ser. tá? Tá, mas aí você me pergunta, Então, bom, vamos começar a chuva já vendo é onde que os levemente óxidos ácida, estão tem presentes no problema se nosso dia a aumentar a dia. acidez da Se água? você reparar bem, Tem, gente, ele está tem presente em sim, praticamente tá? tudo que a gente Desde faz. problemas Então, supérfluos, existem como, por gases, exemplo, óxidos estragar a nos pintura de gases carros, liberados pelo estátuas escapamento históricas do carro. e Claro que tem que estruturas estar de uma fumaça mármore, branca para dar como uma até dramatizada. danificar Mas mesmo aqueles florestas, carros que estão corpos em dia d'água sem e, produzir principalmente, essa fumaça influenciar na esbranquiçada, eles também concentração, produzem né, óxidos de oxigênio poluentes, na água né? e no próprio O óxido pH também está dela. presente Isso no pode cal. fazer com que O cal ele um é lago, óxido um de rio, cálcio e acabe reage com a água morrendo. formando Olha só, hidróxido de né? cálcio, Então, são né? problemas muito Esse é graves. Ah, utilizado, mas tá, e a na gente, forma de né, diretamente? Tem caiação alguma de troncos influência? de árvore, Olha, muito né? difícil. Em algumas pessoas isso Existem pode também causar até um óxido de tipo de ferro, irritação na que a pele, maioria das mas a pessoas acidez conhece dessa como água não é tão ferrugem, forte a e ele é o ponto de principal machucar, componente tá dela. bom? Além dos O óxidos ser de humano, ferro, porque as de plantas ela cálcio e de machucam e machucam carbono, bastante, existem tá? também os É... Que óxidos de mais? nitrogênio e de Então, além enxofre, do gás que são carbônico, uma eu forte falei que tinha causa os da óxidos de chuva ácida que nitrogênio e devasta os óxidos de florestas enxofre. Então dá uma mundo olhada na afora, reação aqui, ó. tá? O próprio Mas só nitrogênio alguns que já exemplos. existe no Então ar vamos acaba relembrar o que são reagindo com óxidos. oxigênio que também existe no Já ar vimos e que óxidos forma são o compostos dióxido de binários, nitrogênio. ou seja, Esse dois dióxido átomos, de né? nitrogênio reage com a Dois elementos água da químicos, que chuva pode haver e mais forma o de quê? um átomo de cada, Ácido nítrico. né? E Este eles têm também a forma eleva a geral de acidez da algum água, elemento diminuindo conectado o num pH. oxigênio, A tá? chuva ácida ainda pode ser Então, não formada, importa pessoal, se é um metal, se é uma pelos metal, óxidos ele de estando enxofre. conectado Só com que detalhe, oxigênio e mais nenhum o elemento, óxido de ele enxofre, é ele considerado um dificilmente é óxido. E solto na como eu disse no natureza começo, a gente naturalmente. tem três tipos de Normalmente, óxidos ele é solto na principais: os natureza óxidos pelo básicos, próprio ácidos ser e humano. neutros, Por com quê? relação à Por conta dos acidez. E benditos por fim, a gente tem combustíveis o que não fósseis tinha lá no começo, derivados os de petróleo. peróxidos. E Esse aí a gente tem vai enxofre na avançando composição e, tipo quando por queimado, tipo, é com liberado calma, na forma para de que não óxido de haja enxofre. confusão, O óxido tá? de enxofre, Então dá uma vamos olhada aqui lá. embaixo, ó. Ele Os pode óxidos reagir com básicos a água são aqueles formando que, ácido quando sulfúrico. Esse reagidos você já com deve ter ouvido ácido, falar. formam Um ácido sal e água. fortíssimo, Por quê? extremamente perigoso. Porque toda vez Se que uma base cai reage em com algum ser sal, vivo, em algum corpo com d'água, em ácido, alguma planta, em ela algum animal, em forma algum ser humano, sal e pode água. sim Então machucar ele e pode recebe esse gerar nome, graves tá? problemas, Porque tá? são todos formados por Vamos falar um metais. pouquinho Porque é o sobre o metal efeito desse estufa. óxido que vai se Antes, juntar eu com quero que o vocês parem metal do e me ácido escutem. e vai formar Ouçam o a que eu vou molécula dizer. de sal ali, Efeito tá? estufa não é ruim. Principalmente metais alcalinos e alcalinos Nossa, como assim? O terrosos, que são professor a acabou de família falar 1 uma e besteira. 2A da Calma, tabela gente. periódica. O efeito estufa, Exemplos. repito, Então você tem óxido de não é ruim. nitrogênio, óxido de Ele é potássio, crucial para a óxido de manutenção da cálcio vida na e Terra. assim por Aí diante. você já deve estar São pensando: aqueles que são nossa, mas eu ouço formados por falar em tudo que é oxigênio lugar que e essas os mudanças elementos da climáticas, família esse monte de coisa 1 e 2, que estão são os alcalinos acontecendo e por alcalinos conta terrosos, do tá? efeito estufa. Os óxidos básicos, eles Então, reagem gente, com o água, né? problema, Formando né, bases é que o efeito correspondentes. estufa Então, por exemplo, se está você misturar um acontecendo óxido básico por com conta, H2O, desculpa, você essas vai mudanças formar uma climáticas, não base, é efeito estufa, né, que é um elas metal estão junto acontecendo de por uma conta da hidroxila. Então, o óxido de cálcio a gente já viu, intensificação do forma o efeito estufa. hidróxido de cálcio. Então vamos lá falar O o que é o óxido efeito de estufa para vocês sódio entenderem. forma Eu o vou dar um exemplo hidróxido de para vocês. sódio, conhecido Todo mundo também já como passou por isso. soda cáustica, Você foi em algum né? lugar, deixou o carro na rua, E né? Sei lá, você foi os numa óxidos consulta com seus básicos pais, reagem aí com deixou o ácidos, carro num lugar formando sal aberto, e não água. necessariamente na Então, se a rua. gente pegar o Aí beleza, hidróxido tudo de certo, tudo cálcio numa e boa, o passou uma hora, hidróxido fez de a sua consulta, tá voltando pro carro. Você entra sódio no e carro, reagir com tá algum um tipo de forno ácido, dentro do carro, né? Nós né? teremos Mas por que não tá um forno do lado de fora? Vou te provavelmente não, explicar. perdão. Nós teremos A sempre nossa formação atmosfera, de um sal. ela Então, tem um efeito no parecido com o caso vidro. O vidro, ele do permite que a cal, luz né? entre, o Quando calor entre, a reagir com radiação do o ácido sol entre, sulfúrico, você mas vai ele ter impede o que parte sulfato desse de calor, parte cálcio. dessa E no caso
radiação, ela saia. de sódio, você E a vai nossa ter atmosfera faz a salicosina, mesma que é o coisa. cloreto Ela permite de que a radiação do Sol entre, tá bom? mas impede que alguma parte dela saia. E Continuando. mantém esse calor aqui dentro. Agora, o Então, contrário.
Isso é Óxidos crucial ácidos. para que a Pensa gente comigo, consiga gente, ter se um temperaturas na óxido Terra básico é um razoáveis para óxido a que gente reage sobreviver, com ácido e tá? produz sal e água, Só um para vocês óxido terem uma básico vai noção, a ser um temperatura óxido que média na reage com uma Terra é base de 15 e produz graus. sal e água. Se não Então é tivesse o efeito processo estufa, seria de oposto, menos 18. né? E aí a vida seria Ao bem dos difícil de óxidos acontecer, básicos. Então tá? eles são Então, gente, antagonistas. o Então um efeito é o estufa, ele oposto do não é outro. ruim. Olha exemplo, Ruim é a é, intensificação do efeito desculpa, estufa. dióxido de Tomem nitrogênio, cuidado com isso, trióxido de tá? Tem nitrogênio, até uma pentóxido de chargezinha que dinitrogênio, faz uma olha aqui, ó, brincadeira dióxido de séria, né? enxofre, Tem uma vaquinha pentóxido de e fósforo e ela fala o assim por seguinte: diante. sinto muito, mas Esses não posso óxidos atender às ácidos, suas eles vão reagir reivindicações. e E formar aí, pinguins um e ursos ácido. Então, polares toda vez que você morrendo misturar ali eles porque com não tem água, aonde ele vai viver, formar né? um ácido. Inclusive, Então, você tem o isso é ácido interessante para sulfúrico, quê? Para a ácido gente entender o sulfuroso, o papel ácido da vaca nesse sulfídrico, processo. você tem A maioria das pessoas não sabe, mas as o vacas ácido são nítrico, a o segunda ácido nitroso, responsáveis todos pelos eles gases de efeito resultantes estufa. Como da assim? mistura É porque de elas um querem? óxido ácido Não, com gente, água. é porque a gente cria a Simples de vaca você em excesso para detectá-lo, comer. né? E como que ela produz esse efeito estufa, esse Continuando, gás se você estufa? pega Ela esse produz pelo pãozinho oxiácido, dela né? mesmo. O Um processo de óxido digestão ácido do capim que ela come e gera mistura metano. ele com uma Só que a gente base, cria né? tanta vaca, Você mais vai ter a tanta vaca, mais formação de um tanta sal. vaca, Então você tem o que sulfato de acaba que a magnésio, no quantidade dos caso pãozinhos dela do acabam sulfato, afetando né? a composição Você vai ter da atmosfera. um Além do carbonato metano, de né, sódio, ainda tem o gás entre outras carbônico, tá? substâncias, Que é o tá? principal e o motivo é Consequência pelo disso é a transporte, chuva né? ácida. Nós Por quê? utilizamos carros Porque à o torta e à dióxido direita, de caminhões, carbono, por ônibus, exemplo, todos eles quando movidos a reage com a combustível, e água, esse ele combustível acaba forma o emitindo ácido CO2. carbônico. Além O disso, tem óxido de enxofre, clorofluorcarbonetos, quando reage óxido com nitroso a e água, vapor de né, água, e entre também outros gera gases. ácido Então, os sulfúrico. E como principais se já são não os quatro bastasse, o primeiros, óxido né? de Os outros nitrogênio, já são quando gases reage com a naturais água, que ele já forma existiriam na natureza de ácido qualquer forma e nítrico, não né? causariam essa alteração, Então, olha tá? só o tamanho do BO. Se Portanto, esses o gases são que é liberados em importante? grandes A gente quantidades na entender que o atmosfera, efeito podem estufa, gerar o ele é bom. fenômeno da chuva O ácida. problema E isso é pode a mudar o pH de um rio, de um intensificação do lago, efeito de um estufa. oceano. Quanto mais Isso gases pode queimar a estufa pintura de eu um tenho carro, na por exemplo, que é um natureza, problema mais né, mundano. mais Isso calor vai pode, por ser. exemplo, E aí você desmatar uma vai sofrer floresta, porque alterações ela corrói as consideráveis folhas, claro que não de em primeira, toda a mas com o atmosfera, passar do tempo. tá? Então, é um problema É, seríssimo, Gente, principalmente aqui você em tem uma leitura países que complementar, emitem tá bom? grandes quantidades E desses três eu vou pedir para óxidos, vocês tá? realizarem Agora, essa pensa aula, comigo. tá? Temos Da óxido página, ácido, que é perdão, aquele que só um reage com a base. minutinho. Temos óxido Ué, básico, que cadê é o aquele número que da reage página, com ácido. gente? E o Socorro. óxido Da neutro, página ou também 39 chamado e de da página indiferente. 40 São e me aqueles entregar em óxidos que, se sala de aula, você tá bem? colocar na Eu vou água, ficando né, por aqui eles e a gente não se vão vê fazer na nada, sala de né? aula. Eles não Até a irão próxima, nem aumentar gente. o Tchau, pH, tchau. nem diminuir o pH, nem formar sal, nem formar base, nem fazer nada, tá? Então existe, por exemplo, o monóxido de carbono, que vocês estão vendo a imagem aí, né? Ele é um veneno, né? Respirou isso aqui e morreu, né? Tem o monóxido de nitrogênio, tem tem o óxido de dinitrogênio, que é o gás hilariante, ele deixa a pessoa, né, doidona, dando risada, que ele era utilizado como anestésico antigamente, antes da descoberta dos anestésicos comuns, hoje em dia. E por fim, nós temos os peróxidos, né? O que é isso? Eles são óxidos que apresentam na estrutura a ligação oxigênio com oxigênio, ou seja, dois oxigênios conectados entre si, na qual um oxigênio apresenta o número de oxidação -1. É como se você conectasse duas hidroxilas pelos oxigênios, né? Então, eles são conhecidos como peróxidos dos metais alcalinos. Então, existe peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, existe peróxido de sódio, né? Peróxido de cálcio, entre outros variantes, tá? Então, agora, galera, eu vou pedir para vocês realizarem a atividade, né, proposta aqui na página. Perdi a página. Só um minutinho. Na página 33 e entregar para mim, tá? Lá na quinta-feira da próxima semana, como sempre, contando como nota de avaliação formativa e de trabalho, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês sabem, é só me procurar no colégio. E é isso aí. Falou, galera!